Olá, galerinha! Estamos mais uma vez com a aula de japonês no Em Breve um Poliglota. Essa é a segunda aula, continuando a parte 1. Então, se você não assistiu ainda a parte 1, assista. Bom, na aula anterior nós tínhamos conversado, né, sobre o alfabeto japonês, que nós tínhamos 3 tipos, né, de sistemas: katakana, hiragana e kanji. E só uma observação que eu não falei na aula passada, eu vou falar aqui, tá? O alfabeto japonês, na verdade a escrita japonesa, ela veio do chinês, tá? O katakana e o hiragana seriam simplificações de Hanzi, que seria o kanji japonês, né? O Hanzi foi simplificado em algumas letras e transformou então em katakana e hiragana. E o kanji são ideogramas, né? Hanzis do chinês, que foram adaptados na escrita japonesa, tá? Só que a língua chinesa, que é o mandarim, possui muito mais letras, Hanzis no caso, muito mais ideogramas do que o próprio japonês, ok? Bom, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar do hiragana. Na verdade, entre o hiragana e o katakana, a única diferença está na escrita, no jeito de escrever, porque o som e toda a formação das letras, toda a formação desses sons são feitos da mesma forma, são iguais, tá? Então vamos lá. No caso dessa primeira tabela, nós temos então a mesma coisa que eu disse lá do katakana, o A, I, U, E, O. Né? O K, o S, o T, N, H, M, Y, R, W, que é a base, né, do sistema hiragana. Então, nós vamos combinar as consoantes com as vogais e então teremos aí as letras hiragana, ok? Então, nós temos aqui o A, I, U, E, O, né, do hiragana, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, Wo. Então, eu peço para que vocês estejam praticando essas letras, porque senão não tem condição de aprender japonês sem pelo menos aprender o hiragana e o katakana, tá? O kanji eu vou estar explicando um pouco depois, no final dessa aula ainda, algumas coisas, porque não tem como aprender kanji assim rápido, feito por tabela, e isso vai ser conforme vão passando as nossas aulas e eu vou estar sempre ensinando alguma coisa. Mas o hiragana e o katakana vocês estejam praticando, porque senão não tem como continuar a aula de japonês se não aprender essas letras, ok? Como escrever, porque é a base, né? Porque quando não tem kanji a gente tem que escrever desta forma, ok? Então aquela letrinha que a gente aprendeu em katakana, que é aquele é o N sozinho, lembra? Então, ele existe no hiragana também, ok? E se escreve desta maneira. Lembrando, mais uma vez, que quando o N está com alguma vogal, na, por exemplo, ne, ni, no, nu, a gente já tem esse jeito de escrita aqui, ó. Ok? Tá aqui nessa linha. Bom, aqui é a mesma coisa do katakana. A escrita é diferente, mas a formação é igual. Você pega, no caso do G, você vai pegar sempre a fila do K, vai copiar, né? E fazer os 2 tracinhos lá no cantinho superior direito, ok? Então nós temos o Ga, o Gi, Gu, Ge, Go. Ga, Gi, Gu, Ge, Go, ok? No caso do Z, é a fileira aqui do S, né? Copia o S, passa ele aqui e põe os 2 tracinhos no cantinho e nós já temos o Za, Di, Z, Ze, Zo. Do D, mesma coisa, nós temos aqui a linha do T. Copia a linha do T, aqui, põe os 2 tracinhos no canto e nós já temos o Da, Di, Z, De, Do. Lembrando que essas 4 aqui têm os mesmos sons. Por exemplo, essa aqui é Di, essa também é Di, essa é Z, essa também é Z, ok? É a questão do C, H e do X que eu falei na aula anterior. Assim como nós temos essas 2 letras que nós não temos
como diferenciá-las, a não ser conhecendo a palavra, essas aqui também. É a mesma coisa, ok? Mesmo som, mas usa-se em algumas palavras determinadas, ok? Esta aqui é ba, bi, bu, be, bo. E esse é o pa, pi, pu, pe, po. Aqui você percebe, ó, que são parecidas essas letras. Exatamente porque essas duas fileiras foram pegas daqui, ó, desta linha do H, do ha, hi, hu, he, ho. Então na fila do B você copia a fila do H e põe os dois tracinhos no cantinho, nós já vamos ter a linha do B, né? E do P é só pôr as bolinhas no canto, ok? Ba, bi, bu, be, bo, pa, pi, pu, pe, po. Bom, aqui nós temos aquela tabela do IA, que eu já disse, né? Nós temos que saber o IA aqui, ó, que eu já expliquei, né? Ya, yu, yo. Sabendo o ya e o yo, a gente consegue fazer esta tabela aqui, né? Ya, yu, yo. Porque você pega o ki, né? Para fazer o kya, por exemplo, o kyu e o kyo, você pega a letra ki e junta com o iazinho pequeno. Lembra que eu falei isso na aula anterior, na aula de katakana lá na primeira parte? Então, pois é, aqui é a mesma coisa. E assim vai continuar com o S usando o X, né? O T usando o Ti, o N usando o Ni e o H, né? Usando o Ri, ok? E sempre pegando Iazinho pequeno aqui, o Ia pequeno, o Iu pequeno e o Io pequeno, né? Então, Kya, Kyu, Kyo, Sha, Shu, Sho, Cha, Chu, Cho, Nya, Nyu, Nyo, Hya, Hyu, Hyo. E eu disse também no katakana que a gente pode escrever essa fila dessas três formas, né? Dessas três formas aqui, Sha, ok? Sempre tendo o som de Sha, ok? No caso, ou se for o Yu aqui, Shu, né? Escrevendo dessa maneira também, Yo também, ok? Sho. E ali nós temos também a desta linha do T, que pode ser escrito assim, com CH, com TY ou com CH também, juntando com esse Y aqui, ok? Então SH, SY e SHY e o A, o I, o O aqui, né? E esse aqui mesma coisa, CH, TY, CHY, pode se escrever dessa maneira. Cha, Cha, né? Shu, Chu, Sho, Cho. É só mudar o A aqui pelo U e pelo O, ok? Mas lembrando sempre Cha e sempre Cho. Nessa tabela a mesma coisa, continuação, né? O Mi aqui, Ri, Gi, Ji, Ji, Bi e o Pi, né? Pegou essas letras, põe só o Iazinho, Iuzinho e o Iozinho, Ia pequeno, Iu pequeno, Io pequeno, e nós já temos essa tabela. Mia, Miu, Mio, Ria, Riu, Rio, Gia, Giu, Gyo, Jia, Jo, né? Jia, Ju, Jo de novo, Bia, Biu, Bio e Pia, Piu, Pio, ok? E a mesma coisa, essa aqui também pode ser escrito desta maneira, né? Só trocar o A pelo U e pelo O para ter o Ya e o Yo. E essa aqui também. E as duas se pronunciam da mesma maneira. Ja, Ju, Jo, ok? Bom, nessa tabela aqui, nós temos a tabela da duplicação de consoante, lembra? Quando nós temos 2K, 2S, 2T, 2P. Pode duplicar outras também, mas é muito raro isso acontecer na língua japonesa, que eu já expliquei na aula anterior. Então, é só combinar aqui, ó, Ka, Ke, Ki, Ko, Ku. E nós temos aqui a letra em hiragana, ok? Usando o tsu pequeno do hiragana, nós já temos aí a sílaba com a consoante duplicada, ok? Então, lembrando mais uma vez, a consoante duplicada, ela sempre dá uma pausa na palavra. Eu dei o exemplo anterior, né, de preço de mercadoria, buka, buka, B-U-K-K e a letra A no final, buka. Então, esses dois Ks fazem com que eu pare um pouco a palavra, dê uma pausa. Então, a gente escreve isso como? A gente pega o B e o U, bu, e esse
K aqui, ó. Buca, né? A pausa aqui e o K, ok? No caso, essa palavra eu posso escrever ela em hiragana, mas ela tem em kanji, tá? Eu escreveria em hiragana, mais para crianças mesmo, quando não sabem ainda ler muito kanji, a gente escreve em hiragana, mas ela tem em kanji. Então, quando tem que escrever em kanji. Bom, falando sobre kanji, como eu disse, são muitos os kanjis, tá? Então, para ensinar, não tem como ensinar tudo numa aula. Então, o que eu vou fazer? Todas as aulas que eu estiver dando aula de alguma coisa, eu sempre vou passar no final ou no começo alguns kanjis, né? E ensinando a leitura kunyomi e a leitura onyomi, tá? Leitura kunyomi e a leitura yonyomi. A leitura onyomi é aquela leitura mais próxima do chinês, tá? E a leitura konyomi é a leitura mais japonesa mesmo, tá? Tem algumas regras de se aplicar isso, mas ela foge um pouco. Tem alguns kanjis que fogem desta regra. Diz que quando o kanji está sozinho, geralmente a gente lê com a leitura konyomi, tá? Mas quando ela está junta com outro kanji, a gente usa mais a onyomi. Mas isso existe algumas irregularidades, então algumas você segue esta regra, outras não. Então o bom de aprender o kanji é sempre dentro de frases, para nunca mesclar essa questão de quando ler kunyomi e onyomi, porque às vezes aí você acaba errando e por causa disso de seguir regras. Então é melhor sempre a frase e o significado para saber ali como ler cada kanji, ok? Bom, nessa questão aqui eu sei que muita gente deve estar perguntando: meu Deus, mas por onde começo a escrever essas letrinhas do hiragana e do katakana? Bom, eu vou mostrar aqui no site, tá? Primeiro você vai entrar no Google Tradutor, ok? Entre no Google Tradutor aqui. Aí você seleciona japonês, tá? No meu caso aqui já está escrito japonês, mas você vai lá no japonês, ok? E aqui você deixa português, né? No meu caso já está português, a gente vai lá no português e ok. Aí essa letrinha aqui, ó, a gente clica nela, ok? Deixa ela clicada, né? E daí a gente vai começar a escrever em japonês, ó, veja. Olha lá, tá vendo? Então, por exemplo, você quer saber como que escreve o A do hiragana, né? Ó, você digita A, ele já aparece o A em hiragana. Mas eu quero ir em katakana, como que eu faço? Eu dou um espaço, a barra do espaço, eu aperto ela e tento procurar ela, ó. No caso, ela é essa quinta letra aqui, ó, tá? Ou eu clico nela, ou eu aperto o número 5, se eu quiser, porque eu já quero a quinta letra, ok? No caso, vamos pegar o hiragana. Então, eu digito A. É essa que você quer? Você simplesmente dá Enter, então. Ok? Aí já aparece o A aqui. Você pode ver que em português a tradução foi O, mas na verdade a tradução, né? Porque ela é a letra A, ó. Apareceu aqui embaixo, letra A. Ok? E ó o som dela, ó. A. Tá vendo? Ó. A. Então o que você faz? Você copia a letra que tá aqui, ok? Aí você entra nesse site www.aprendendojaponês.com/app/kanji-prática.php. Vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo para vocês estarem procurando esse site para poder ver como que escreve essas letras, ok? Aí você cola nesse campo aqui, ok? A letra, tá? E gera ela aqui embaixo, ou senão só dá um Enter. E sempre deixando aqui na ordem dos traços, tá? Sempre deixando na ordem dos traços. Aí vai aparecer aqui um campo cheio de quadradinhos para você escrever, né? E aqui a primeira fileira já com a letra em sombra aqui, né? Sombreada bem pequena, bem clarinha, para você passar por cima. Se você quiser imprimir, você clica aqui em imprimir. Mas a letra tá aqui, ó, do lado, ensinando como fazer. Aqui, ó, número 1, indicando que daqui para lá, né? É o primeiro traço. Então você faz esse primeiro. Depois, ó, o 2 tá aqui em cima. Então você começa daqui e desce, ó, 2, né? O segundo traço aqui, ó. E depois aqui você faz a curva aqui, ó.
que é o 3, começando daqui. Então, sempre o primeiro traço, segundo traço, terceiro traço. E assim você vê as outras letras, ok? Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.